Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci, escritor, autor do livro Histórias Quase Verídicas, e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje eu tenho a alegria de conversar com um ídolo e falar sobre um tema que, assim como a literatura, também é minha paixão, que é música. E este ídolo é Marcos Valadão Rodolfo, que talvez pelo nome vocês não identifiquem, mas se eu falar que é Nazi, vocalista da banda Ira, certamente vocês vão saber de quem eu digo. Nazi. Tudo bem, Ricardo? Muito prazer, muito obrigado por ter aceitado o convite e participar do Epígrafes conosco. Só vou fazer uma pequena correção, porque eu acho que é a primeira vez que eu falo hoje em público isso. Eu hoje já não sou mais Marcos Valadão Rodolfo, eu sou Marcos Valadão Ridolfi. Ridolfi. Houve uma correção na minha família, né? Meu bisavô, que veio da Itália, era Carlo Ridolfi. E aqui foi aportuguesado para Rodolfo, sim. Tanto que me tirava muito sarro no Rock Go, né? Falava, pô, como é que é Rodolfo, o último nome? Então sim. Já fui homologado pela justiça, eu, meu irmão, minhas filhas, minhas sobrinhas, já fazemos parte, né, da família Ridolfi. Ridolfi. Bom, então em primeira mão, notícia do Nazi, que embora com sobrenome novo, vai ser Nazi sempre, né? Ficou nacionalmente conhecido. Exatamente. Com um apelido. E por que então de ter Nazi, um ídolo para mim, como eu falei, e um músico, um artista, pro Epígrafes de hoje, no Epígrafes de hoje? Porque a gente vai falar sobre a obra de um outro músico. Eu me refiro a Bruce Springsteen no livro Born to Run, a autobiografia de The Boss. E quis convidar alguém que tem uma vasta bagagem para falar sobre isso, para a gente refletir um pouco sobre a marca que o músico deixa para a cultura e para as novas gerações de artistas. Então, a epígrafe que eu extraí para debater com o Nazi, está na página 169 de Born to Run, é a seguinte: abro o meu próprio caminho por entre o mundo sem deixar de ser quem sou, e serei a mesma pessoa quando for embora, seja qual for o resultado. Frase de Bruce Springsteen. E eu abro a entrevista com o Nazi perguntando o seguinte: ainda que seja um meio de vida e, portanto, o aspecto comercial seja importante, na sua opinião, Nazi, a música é a expressão artística mais assertiva para que o artista se mostre como realmente é, quais são os seus valores e no que ele realmente acredita? Olha, eu não sei se a música é a expressão mais abrangente nesse sentido de humanizar o artista, né? Acho que o teatro, a literatura também faz isso. A verdade é que a música, ela tem, ou pelo menos tinha, né? Hoje na época da internet as coisas, né, até se multiplicaram de uma maneira maior, né? Ele tem uma relação, acho que imediata com o público, maior que as outras artes, né? Um pintor, para expressar sua emoção, o seu ego, o seu alter ego, ele pinta um quadro até ele ser acabado, até ele ser exposto, se for exposto, até ele ser adquirido, né? Até ser comentado. Um livro também, quantos anos não se demora, aí ele vai ser publicado, até ele ser lido, né? Um filme, quantos anos não demoram para ser feito, e quando é feito, será que ele vai ser visto? O artista, ele faz uma música, ele pode sair na rua, num metrô, ou no show que ele tem semana que vem, num boteco da esquina, e ele já vai passar isso, né, para 1000 pessoas, para 100 pessoas, para 10 pessoas. Então eu acho que a música e o músico, o cantor, o compositor, ele sempre teve um tempo real, né, entre a sua criação e o contato, a possibilidade de catarse com o outro muito mais rápido e também muito menos sem intermediários. Por mais que um artista da música não tenha gravadora, não tenha empresário, e nada vai impedir ele de estar no boteco da esquina, né, amanhã, um dia depois de ter composto a música, e passá-la para algumas pessoas. Então diminui, pelo menos nesse sentido romântico da coisa, né? Diminui muito os intermediários e as fases de produção para você concluir alguma autoria e ela chegar ao ouvido de alguém. Legal, perfeito. Bruce Springsteen diz na obra dele que continuará sendo a mesma pessoa quando for embora, independentemente dos resultados daquilo que construiu ao longo da carreira.
Os resultados não influenciam na busca por novos rumos ou eventuais novos rumos são frutos de um amadurecimento pessoal do artista, Nazi? Olha, eu acho que os dois, né? Eu, aliás, esse termo assim é inevitável, eu também às vezes uso ele. Acho que ainda eu procuro essa palavra, né, no dicionário coloquial para poder usar, que é a questão do amadurecimento para um artista, principalmente um artista de rock, como eu sou, como ele é. Porque eu escuto esse termo amadurecimento. Eu gravei meu primeiro disco com o Ira em 85, eu tinha 23 anos. Então eu posso dizer que desde os 25, quando eu lancei meu segundo disco, eu já escuto a palavra o artista aí, o artista está amadurecendo. Eu estou amadurecendo há 30 anos, então também vai ficar podre, né? Então é uma coisa muito delicada. Tá certo, faz sentido. É óbvio que um artista, ou pelo menos aquele que busca, visa o aprimoramento do seu talento, ou busca possui novos pensamentos, novas influências, ele vai agregando, né, aquilo que ele era, a essência dele, né, a novos tons, a novas cores. Mas é difícil um artista da música, principalmente no gênero popular, e mais ainda no gênero rock and roll, ele ser completamente maduro. Porque ele vai perder certa inocência, né, certa coisa que eu acho que é ainda importante. Porque senão, se um cara maduro, ele chega e fala assim, pô, vou pegar o dinheiro que eu já tenho e vou encerrar a carreira. Claro. Eu sou um cara maduro, já fiz todas essas coisas. Já cheguei onde eu queria. Então, acho que precisa, sempre essa palavra amadurecimento, ela que me falam de mim desde que eu tenho 27 anos, né? É um lugar meio comum, mas eu diria assim, talvez o crescimento do artista, como uma pessoa tem. Porque eu acho que todo artista, né, cantor, compositor, ele procura, seja intérprete, seja compositor, ele procura impregnar na sua interpretação ou na sua composição um reflexo daquilo que ele está sendo, do que ele pensa, do que ele está sentindo. E óbvio que isso vai mudar. Claro, porque é naquele instante. Exatamente, né? É uma fotografia. É uma fotografia. Né? E é claro que isso daqui, e existe assim, artistas que têm uma carreira muito longa, como o Bruce Springsteen tem, como eu tenho, como caras da minha geração que estão aí até hoje têm, existe sempre uma grande esfinge, vamos dizer assim, né? Algo que você vai ter eternamente, se quiser ainda ser relevante, vai ter que mirar, que é o seguinte, como manter sua essência sem se repetir. Claro. Porque são duas coisas importantes. O artista ambicioso é aquele que não quer se repetir, mas ao mesmo tempo ele não quer perder contato com a sua essência, que é verdadeira internamente para ele e o que o faz ser reconhecido pelo público que o segue. Perfeito. Essa é a grande... É um dilema. É o grande dilema e a grande busca que você tem que ter. Eu não acredito muito em artista que cada coisa... Claro, vou até citar um. Por exemplo, David Bowie. Ele foi, como camaleão, ele foi de tudo, né? Foi glitter, foi disco, foi punk, foi mod, mas ele nunca perdeu a essência dele, na forma de cantar, até numa forma de ver o mundo. E até no sentido de ser mutante, aquilo era uma característica dele. Né? Então isso, cada artista, eu acho que tem né, o seu norte nesse sentido. Né? E essa é a grande... Porque dizer também, como ele fala aí, é claro que aí é um texto poético dele, porque eu vou morrer exatamente sem saber quem eu sou. Eu desconfio, né? E é bom que essa desconfiança, quando a gente vai ficando mais velho, ela fica mais clara, mas ela não fica totalmente nítida. Ela ainda tem momentos que você perde um pouco o foco da fotografia. Né? E isso eu acho que é importante, porque eu acho que o artista que ainda tem esses pontos de falta de foco, é que ele vai buscar a sua essência. Seja numa nova letra, seja numa nova forma de fazer a canção. Né? Então, eu acho que é isso que separa o artista, que mesmo mantendo a sua essência, não fica se repetindo, não fica sendo cover de si mesmo. Legal, bacana. Na busca por essa identidade que você está comentando, Nazi, qual o papel das influências, sejam de outros artistas ou mesmo de gêneros, no trabalho do músico? Você, por exemplo, gravou Garota de Guarulhos, que é uma versão de Jersey Girl, de Tom Waits, que também foi gravada pelo próprio Bruce Springsteen. Em que ponto as personalidades dos artistas se misturam numa situação como esta? Eu acho que, assim, todo artista, era muito comum isso na época, somente do vinil, ele, na verdade,
ele busca influências, ele procura coisas, principalmente quando ele está no início da sua carreira, ele procura referências, aquilo que ele vê e fala assim, nossa, eu queria ter dito isso, eu queria ter cantado essa música, eu queria ter escrito esse verso, né? Isso é uma maneira de você enxergar a si mesmo, né? Então, como é que principalmente eu acho que essa é a grande diferença que a gente via nas bandas de antigamente, principalmente da minha geração dos anos 80. As bandas eram muito diferentes. Todo mundo se reunia, era assim o modus operandi, né? Levando seus discos, e as bandas eram criadas por afinidades. Porque se fosse por diferenças, as bandas não se manteriam. Porque cada um tem um gosto diferente, claro. Mas são as coisas em comum que fazem você se juntar em grupo e montar uma banda de música, uma banda de rock. Então são essas influências que criam uma cara. Porque na música pop é como a natureza, né? Nada se cria, tudo se transforma. Claro. Né? Por isso que a música pop, no bom sentido, a música popular, ela é tão autorreferente também. Isso não quer dizer não ter personalidade, mas fazer da sua personalidade, ela vai se formar a partir de referências essenciais que você vai ter. A gente pode ver isso no Bruce Springsteen. Ele faz parte, digamos assim, de uma árvore que tem raízes como Bob Dylan, claro. Tom Waits, como você citou, ou de Guthrie, vários homens do forró, Johnny Cash, né? Chuck Berry, né? Ele inclusive tem uma passagem, né? O Hey Rock and Roll, que é um documentário que Keith Richards fez sobre o Chuck Berry, como o Chuck Berry. O Bruce Springsteen declara como ele abriu com a bandinha dele, que nem era o Street Band, um show do Chuck Berry, que o Chuck Berry ficava trocando o tom das músicas o tempo inteiro, querendo quebrar a perna da banda, né? Só para os caras ficarem mais ligados, pelo amor de Deus, senão fica tocando assim, sabe? E como aquilo foi importante para ele, você vê que ele também tem, porque o Chuck Berry, né, um dos essenciais, se não for o mais essencial na criação do rock and roll, do blues para o rock and roll, ele fazia história falando sobre as coisas comuns da vida cotidiana, exatamente. Sobre o homem comum. E isso você vê na obra, essa é a essência da obra do Bruce Springsteen. Exato, né? Exatamente. Há um momento da sua carreira, Nazi, em que para mim, pelo menos, você retrata fielmente, ao menos, parte da epígrafe de Bruce Springsteen que nós estamos debatendo, que é quando ele diz, abro o meu próprio caminho por entre o mundo, sem deixar de ser quem sou. Isso ocorre quando você, roqueiro, resolve produzir o primeiro disco de rap brasileiro, né, o Cultura de Rua. Na sua biografia, A Ira de Nazi, você diz, abre aspas, eu enxerguei ali o novo punk, na estética, na novidade, sabia que aquela música ia mudar tudo. Como é abrir caminho para os outros sem perder a sua própria identidade e ainda assim deixar uma marca na cultura como você deixou? Sim. Primeiro que não foi também visionário nesse sentido. Talvez eu tenha romantizado quando eu fui para o Power Band. Não que eu vi e falei assim, gente, eu vi, eu sou a mãe de Nazi, né? Mãe de Nazi, boa. Mas é óbvio que eu sentia como artista, primeiro ponto, isso eu sempre vi. Como eu nasci, apesar de ter, como de criança, eu ter sido fã das grandes bandas dos anos 60 e dos anos 70, ter resolvido fazer uma banda de música por influência do movimento punk, e por isso mesmo, ser aquela música direta, trazer o rock de volta à sua essência, de falar a linguagem coloquial das pessoas comuns, né? Os problemas políticos, sociais, existenciais das pessoas comuns, não aquela grandiloquência que existia do rock sinfônico, progressivo, onde os artistas eram Mozart, eram Beethovens do rock, não. É aquele cara que com 3 acordes ele vai dizer aquilo que todo mundo queria ouvir. E o rock foi óbvio, né? Eu acredito que todo ciclo, e espero que esse ciclo virtuoso do rock volte novamente, porque atualmente o gráfico está lá embaixo, né? E estava perdendo essa essência. Quando eu ouvi o rap, e conheci o rap muito cedo, né? Conheci o rap em 84, né? Eu tive acesso com disc jockey aos primeiros discos do Run DMC, Curtis Blow, Grandmaster Flash, isso é 84, né? Então, aquilo para mim, eu vi aquilo como, né, uma coisa análoga àqueles artistas, né? Como os artistas de blues eram nos anos 50, entendeu? Claro. Mas eu entrei na produção porque eu simplesmente era a pessoa certa, no lugar certo, com os rappers certos. Né? A gente fazia uns rappings, eu, o Escovão, o Theo Werneck, né? Até um dia que a gente foi conversar com os meninos, os b-boys lá do Largo São Bento, e aí aconteceu toda
uma conspiração do universo. Assim. Eu, na época, fazia parte de uma grande gravadora. Você mesmo até falou nessa epígrafe, né? Como que as pessoas me viriam? Porque as pessoas ficavam assim, até os caras da minha banda falavam, você tá ficando louco, só ouve rap. Branco, roqueiro, ouvindo rap, produzindo disco de rap. Viajando para fazer um show de rock e com a rádio tocando só Grandmaster Flash. Porque aquilo me fascinou naquele momento. Não que eu estivesse abandonando o rock. O rock já estava dentro de mim, já era parte das minhas visceral, claro. Entendeu? Mas aquilo me abriu a cabeça, primeiro porque era bom, achava aquilo bom. Né? E o destino acabou fazendo que eu, por ter aquela... Não ainda, naquela época, foi um pouco antes do Ira fazer a sua primeira autoprodução, que foi psicoacústica. O Ira da minha geração foi a primeira banda dentro de uma grande gravadora a chegar e falar assim, não queremos os produtores da grande gravadora, que era uma condição sine qua non. Nós vamos produzir o nosso disco, devido ao grande sucesso do Vivendo Não Aprendendo. A gente podia falar o seguinte, olha... Né? Mata no peito e vamos fazer. A Crefisa que assinou com o Ira, quero contratar o Borra, quero contratar o Guerra, entendeu? Então isso fez com que aquilo já foi um processo. Quando eu faço em 88, o Ira produz o Psicoacústica, talvez um dos discos mais complexos da nossa carreira e que faz parte da discografia básica do rock nacional em quase todas as enquetes. Eu já estava num processo de aprender a trabalhar no estúdio como produtor. Que na verdade só tive isso, eu só produzi os trabalhos iniciais do Taíde DJ1, o Cultor de Rua, e meus trabalhos solos. Eu também abandonei esse negócio de produtor, muito sacartista, é muito chato. Eu vou produzir só o Taíde e o meu trabalho solo. Né? E aí, de alguma forma, eu acho que foi isso que eu estou te falando. Eu acho que esse lado visionário não foi um lado intelectual e nem um lado assim de Malcolm McLaren, meu. Foi simplesmente a minha empatia com aquela música e a falta de outras pessoas que pudessem produzir a minha altura. Eu te falo até, eu acho que eu contei isso no Ira de Nazi, não sei se contei, vou contar de novo. Eu fui um dos produtores do Cultura de Rua. Eu produzi as faixas do Taíde e do DJ1, duas faixas. Depois o Taíde, como foi o artista que fez sucesso naquele disco, foi o primeiro sucesso do rap nacional, foi o Corpo Fechado. Né? O Taíde foi o primeiro artista a ser convidado para fazer o primeiro disco solo. Nessa época, antes disso, eu tinha levado o Taíde para o Warner, que eu era artista da Warner, e um artista bem sucedido na Warner. Levei uma demo que a gente fez cassete, e eu lembro dos caras, não vou citar o nome, né, mas os caras da gravadora me ligam e falam, Nazi, o que você fumou aí, cara? Olha esse jeito de cantar, isso não é jeito de cantar. E esse barulho que é? Não, isso daqui é um scratch, faz com agulha no disco, mas riscando o disco, meu. Essa foi a reação dos caras. Mas o quê? Porque a gente pegava os loops, né? Pegava a música, isso não é música, Nazi. Pô, não, tá bom. Aí depois o sucesso do Corpo Fechado, num disco independente do selo Eldorado, um selo nacional, né? A própria Warner, diretores da Warner, foi procurar tentar dar uma curva em mim e foi ligar direto pro Taíde e falou, gostamos do seu trabalho, vim aqui gravar com a gente, porque eu tenho o produtor tal, que eu não vou citar o nome, que era o Bambambam, de uma Super FM, etc e tal. Isso tudo foi dito, sabe como? Foi um dia que o Taíde chegou na minha casa e falou assim, olha, fulano lá da Warner tá me ligando, o que eu faço? Liga para ele, liga aqui da minha casa. E se sinta à vontade, se quiser trabalhar com eles, não, eu não quero. Eu confio em você escuta os discos que a gente ouve. E o Taíde ligou da minha casa para o produtor, que é até meu amigo, né? Pena Schmidt. Ele falou, não, com esse produtor não, só se for com o Nazi. E aí nós continuamos nossa carreira, eu lancei esse primeiro e o segundo disco do Taíde, eu produzi. E depois o Taíde aprendeu a mexer na produção, produziu. Ele é um baita produtor, né? Um baita artista, né? Porque é um ator, é comunicador, enfim, né? Então essas coisas, voltando ao cerne que você me perguntou, as pessoas acho que talvez tenham me chocado, mas eu era essencialmente aquele roqueiro. Quando eu produzi os meus discos de rap, é porque eu ouvia como o rap estava já se misturando, seja por Beastie Boys, Run DMC, com as guitarras do rock. Como eles estavam recuperando uma essência do rock que estava se perdendo. Tanto que depois, o grande novo momento do rock foi quando ele misturou o rap. Né? Aí você vai ouvir Charlie Brown, aí você vai ouvir Red Hot Chili Peppers. Aquela mistura, quer dizer, surgiu o hip hop, se misturou com um pouquinho com o rock e deu sangue novo ao alavancou de novo o rock. Então, na verdade, por mais que as pessoas estão pensando que eu estava louco, eu estava sendo uma revista, tá querendo se dar bem, o rock já era, ele vai ser do rap. Não, eu só estava vendo que aquilo era uma energia rock também, né? E aquilo também ia revitalizar o rock. Como foi, de certa forma,
O Ira tem umas pitadinhas de influência de hip hop no Psicoacústica, Sim, que foi um sim. disco divisor de águas na nossa carreira. Sim, claro. Tudo isso, então, sem perder a tua essência. Isso mostra que você mantinha a sua essência Sim. rock and roll, a essência daquilo que você acreditava, mas realmente percebeu que ali era um resgate, talvez, do rock. Intuitivamente. Não assim, racionalmente, no sentido de, né, olha, eu sou homem de mercado, Mãe de eu tenho né, poderes sobre... Ou eu fiz uma pesquisa de mercado, com as novas tendências. Foi intuição. Não, foi intuição, isso. legal. Nazi, pra gente fechar, como você espera ser lembrado por fãs e outros artistas influenciados pelo seu trabalho quando você for embora? Já que é isso que Bruce fala nesse epígrafe. É uma resposta difícil. Eu acho que eu quero ser, de uma maneira muito direta, como me sinto que eu sou até hoje, como um artista de rock verdadeiro. Não foi um que, como eu comecei com a música, já era uma desgraça para a família ser músico. Sim. Final dos anos 70 para o início dos anos 80. Ser músico de rock ainda, mais desgraça. Ser músico de punk rock ainda, mais desgraça ainda. Tudo errado. Não tinha futuro nenhum. Não tinha, era, né? E é claro que foi um pouco porra louca ou intuitiva, às vezes são linhas que é tênue, né? É tênue. Mas eu fui, não era modinha, não, era marginália aqui. Sim, né? sim. E eu continuei, e muitas vezes na minha carreira, seja com o Ira, seja carreira solo, nadei contra a maré. Seja no episódio que nós falamos sobre o rap, seja por discos que eu fiz, solo ou com o Ira. Porque eu sempre acreditei, foi fundo na minha intuição, naquilo que eu acreditava. Eu sempre procurei fazer um disco que eu quisesse ouvir. Não que a gravadora quisesse ouvir, não que o público quisesse ouvir. Não que eu ignore essas coisas. Claro. Eu acho que, né, eu quero que um cara da gravadora ouça o disco e fale assim, nossa, que disco do caralho. Eu quero que o público ouça o disco, não todo, porque isso é impossível, mas aquele que gosta de mim, do seu trabalho, claro. Mas antes de tudo, eu vou agradar a mim. Se eu sua acabar essência. um disco e falar assim, nossa, voltar pra casa, ficar ouvindo ele, né, 10 dias, enchendo o saco do vizinho, da minha mulher, de todo mundo. E se sentir bem com aquilo. É claro. Legal, bacana. Gente, eu continuaria aqui por mais muito tempo. É uma pessoa, como eu disse no início, que eu tenho como ídolo, mas que tem muito conteúdo e que atende a proposta do nosso programa, que é justamente divagar sobre algo que tem profundidade. Então, Nazi, muito obrigado. Foi um grande prazer, foi uma honra tê-lo no Epígrafes. Eu espero que para vocês também, que vocês tenham curtido esse bate-papo. E a gente se vê numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.